Vamos agora com a nossa entrevista da semana. Os pecuaristas neste período investem na alimentação do rebanho através da palma forrageira. Essa base alimentar dos rebanhos é utilizada principalmente nas zonas áridas e semiáridas. Essa planta é um alimento valioso para os rebanhos dessa região. No semiárido brasileiro, a palma forrageira é cultivada em larga escala e usada como componente fundamental para a sustentabilidade de importantes bacias leiteiras do Nordeste. Você vai ver agora uma entrevista feita por mim e pelo nosso consultor Tadeu Sampaio com a técnica em agropecuária e consultora da Fazenda Eficiente Gilmara dos Santos. Ela vai dar dicas de como utilizar a palma no rebanho bovino. Veja. A gente está recebendo aqui, né, a Gilmária Santos, que ela é uma das sócia empresa da Fazenda Eficiente, que é uma fazenda que presta consultoria, né, para fazendas que querem se transformar em empresas, que gerando lucros, né, e a gente está trazendo ela para falar desse tema, que ele é tão pertinente nesse período. Eu quero também cumprimentar aqui o Tadeu, né, o nosso consultor do programa. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Leandro. Bom dia, Gilmara. Bom dia a todos. Então, a gente está entrando nesse período mais seco, né? E aí a alternativa aí da palma forrageira como uma alimentação do rebanho para muitos fazendeiros. Mas, primeiramente, eu queria que você fizesse uma explicação do tipo mais utilizado, né, nessa nossa região aqui semiárida, né, onde ele é mais utilizado, a palma forrageira é mais utilizada, qual é o tipo mais adequado e a forma de utilizar ela, né? Aí adequando o concentrado com o volumoso, como é que você indica, Gilmara? Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite, né, da gente estar podendo participar e estar levando informação ao homem do campo, estar munindo ele de informações para que ele possa atravessar a seca, né, aprender a conviver com o local onde ele mora. E falando de palma, a gente hoje trabalha com a palma ela resistente à cochonilha do carmim, né? Que antigamente a palma tradicional ela era suscetível à cochonilha do carmim e onde nos estados do Pernambuco e Alagoas, Paraíba, ela foi praticamente dizimada por esse inseto, né? E hoje já se cultiva culturas resistente a esse inseto. Então, hoje existe no mercado as variedades miúda, a palma orelha de elefante e a mão de moça. São as 3 variedades que hoje a gente se cultiva no semiárido. E tanto uma como outra, ela se adapta bem a regiões secas, regiões de clima mais ameno, né, com um pouco mais de chuva. E a forma de estar ofertando ela ao rebanho é da forma in natura, né, cortada, passada na picotadeira, ou quando o produtor é um produtor da agricultura familiar, ele corta ela com um facão em pedaços pequenos e oferta ela aos animais. Existe também a forma de ensilagem, né, só que aí é um processo mais precisa ter um pouco mais de cuidado e poucos fazem a parte da ensilagem da palma, até porque é uma cultura que se você não usar ela, você plantou ela esse ano e não usou ela esse ano, ela pode ficar para o ano seguinte tranquilamente, sem nenhuma perda. E também existe a forma de oferta em farelo. O pessoal desidrata ela, corta ela, e faz uma pré-secagem no sol mesmo, e aí passa na forrageira, transformando ela em farelo e ofertando aos animais, que também é uma prática ainda pouco utilizada. Então, hoje, a forma de oferta aos animais é uma tradicional, in natura mesmo. Cortou ela lá no campo, trouxe, cortou ela, picotou ela em pedaços menores para facilitar que o animal ele consuma ela, né, venha a comer, né, e é fornecido no coxo. Lembrando que essa estratégia forrageira, né, para esse período da seca, ela não começa agora, né? Ela já começou aí há praticamente um ano atrás, até que a gente consiga chegar hoje. Pode ser a palma, que é o tema hoje, pode ser uma cana-de-açúcar, pode ser
silagem de milho ou sorgo, isso aí tudo tem que ser planejado. E Gilmara, aí assim, eu queria que você falasse um pouquinho das produtividades que vocês estão conseguindo aí com essa palma, a produtividade dela por hectare, que a gente sabe que é uma produtividade absurda, né? Quando é cultivada da forma correta, com a tecnologia, a tecnificação de correção de solo, adubação, irrigação. Queria que você falasse um pouquinho aí como é que vocês estão usando isso, a produtividade que vocês estão conseguindo nas áreas aí. Tadeu, a produtividade, ela depende muito da forma de plantio e ela depende muito dos cuidados que o produtor dá à cultura, né? Em cada região que a gente atua, existe uma cultura diferente de manejar a palma. Então, para cada região, a gente tem uma produtividade diferente. Então, não é uma coisa que é engessada. Mas, ela irrigada, a orelha de elefante irrigada, plantada, adensada. O que é adensada? Hoje, a fazenda eficiente, ela trabalha com uma forma de adensamento. Planta ela no formato de carta de baralho, como se você pegasse um baralho e abrisse aqui na sua mão e ela fica juntinho, né? Então, essa forma de plantio, ela irrigada, a gente está conseguindo aí entre 650 toneladas por hectare ano, 700, até 800. Depende muito dos cuidados que o produtor dá para ela. Já a palma miúda, por ela ser, o tamanho da raquete ser menor, a produtividade dela baixa um pouco, nesse mesmo formato de plantio, com espaçamento aí entre fileiras de 1,60 m, 1,80 m, a gente consegue aí em torno de mais ou menos 450 toneladas por hectare ano. E a mão de moça, que é uma variedade que o tamanho da raquete dela fica... ela é menor do que a orelha de elefante e maior do que a miúda. Então, a gente já consegue aí 550 toneladas por hectare ano, 600. Já ela de sequeiro, a produtividade dela é tudo mais baixo, né? A orelha de elefante, a gente está conseguindo aí em 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, uma produtividade aí em média de 250 a 300 toneladas por hectare ano, e por hectare em 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Essa produtividade, quanto que eu conseguiria tratar de animais? Se fosse gado de corte, leite, se fosse, a gente sabe que vocês têm aí alguns trabalhos aí com confinamento de ovino e tudo, o que eu conseguiria alimentar? Quantos animais eu conseguiria alimentar com essa produtividade da palma por hectare? Hoje a gente consegue aí em 1 hectare de palma, ela bem manejada, aqui no sertão, onde a gente tem apenas 3 meses, estourando 4 meses de chuva, hoje em 1 hectare a gente consegue alimentar em torno de 20 vacas, né, no período aí do verão, tranquilamente, ofertando aí entre 30 e 50 quilos de palma por dia por vaca, que aí também a gente não pode ofertar somente a palma, né, devido ter o problema da questão da diarreia. Se ofertar somente a palma, o animal ele vai ter diarreia, e aí, consequentemente, a gente vai começar a ter os problemas, né? Vem a perda de score corporal, vem a perda de produtividade de produção. Então, a gente consegue hoje estar alimentando em torno de 20 a 30 vacas com 1 hectare de palma durante o período seco, dependendo de quanto tempo é o período seco de cada região, né? Já caprino e ovino, o número de animais que a gente consegue alimentar com 1 hectare de palma é maior, né? Porque são animais menores. A quantidade que eles necessitam para para se produzir e se manter é menor em relação a uma vaca, né? Então, hoje a gente está aí em torno de mais ou menos 100, 200 animais, ovino e caprino, alimentando em 1 hectare. Então, assim, é uma quantidade muito, muito alta de animais que você consegue alimentar em 1 hectare de palma hoje, bem manejada. Eu queria agora que você falasse um pouco exatamente do que o Tadeu falou no início. Esses cuidados com correção de solo, com adubação, quais são os cuidados primários, né?
já que você tem um plantio aí, pode demorar de 1 a 5 anos, né? Os cuidados para você ter essa produtividade na colheita da palma. Hoje, quando a gente vai introduzir uma área de palma, a primeira coisa que a gente faz é coletar a análise de solo, né? A amostra de solo daquela área, para a gente poder fazer a correção daquela área e dar todo os cuidados que a cultura precisa para se desenvolver. Então, a gente faz a correção do solo no ato do plantio, né, com a adubação de fundação. Se a palma ela for irrigada a cada 30 dias, a cada 45 dias, a gente faz uma adubação com ureia, adubação nitrogenada. E hoje a gente utiliza em torno de 30 gramas por metro linear, né, nessa adubação nitrogenada. E na adubação de fundação, tudo depende do que o resultado da análise vai dar, né? Então, assim, não tem uma coisa engessada, a gente precisa de tantos quilos de super simples, tantos quilos de cloreto de potássio, tudo vai depender da análise de solo. Mas a adubação utilizada hoje, na parte da fundação, é a adubação fosfatada e a adubação potássica, né? Que é o que mais hoje os nossos solos eles necessitam. Tem localidades que a gente tem áreas mais arenosas, sempre precisa a gente estar corrigindo, aí elevando o pH do solo, né? Que o pH é ácido, e a gente entra com a parte de calcário. E algumas localidades também a gente tem a questão da salinidade, então a gente precisa estar utilizando o gesso para estar diminuindo, reduzindo aí essa salinidade desses solos. Mas hoje, em qualquer área que você plantar a palma, em qualquer tipo de solo, desde que ele não seja um solo que ele alague, né, no período do inverno, ele fique ali encharcado, você consegue trabalhar a palma com tranquilidade. Vilmara, hoje aí na região aí de vocês, o que estaria saindo mais ou menos a média do custo de implantação de 1 hectare de palma? Seja ela da elefante, doce ou da palma de moça. E uma média, quanto estaria saindo o custo por hectare para implantação? Olha, Tadeu, depende muito, porque assim, no estado de Alagoas e Pernambuco, a gente consegue implantar 1 hectare de palma, aí com 6, 7 mil reais, a gente consegue estar implantando 1 hectare de palma. Já partiu para o Rio Grande do Norte, esse valor ele aumenta. Por quê? Porque Rio Grande do Norte a gente é uma cultura que ela entrou recentemente no estado, ainda o produtor ainda é muito resistente a plantar ela. E como é um local, como é uma região que existe pouca palma, onde tem o pessoal vende caro. Então, hoje uma raquete de palma lá no Rio Grande do Norte, a gente compra ela a 30 centavos. Então, para a gente tá implantando 1 hectare de palma hoje no Rio Grande do Norte, da forma como a gente faz, da forma como a fazenda eficiente planta, hoje a gente está gastando em torno de uns 25 a 30 mil reais para implantar uma hectare de palma. Por quê? Porque a raquete lá para a gente custa caro. Já passou aqui para Alagoas e Pernambuco, não, é mais em conta, porque todo mundo tem palma, então o pessoal vende muito barato, e então fica bem mais em conta. Mas é uma média aí, varia muito de região para região. Cada região a gente tem um custo de implantação diferente. Olha só, a gente queria estender mais a conversa, mas o tempo não permite do programa, né, Tadeu? A gente agradece, né, Gilmar, a sua disposição em nos atender, né? Muito obrigada. Foi uma excelente entrevista. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa para quem está em casa assistindo a gente, seja o grande produtor, o pequeno produtor que investe na palma, né, como forma de alimentação do rebanho, fique à disposição para falar para a gente, para deixar esse recado. Para o produtor, a palma é a nossa salvação do Nordeste, né? A gente não existe outra cultura que tenha a produtividade que a palma tem. Então, o produtor que quer se manter na atividade, que quer diminuir os seus custos no período seco, então ele precisa estar investindo na cultura da palma. É uma cultura excelente, de alta produtividade e aceitável pelos animais.
Então, não existe outra cultura até o momento que tenha uma produtividade que a palma tem. E aí eu só gostaria de agradecer mais uma vez a vocês pela oportunidade da gente estar mostrando um pouco do nosso trabalho nas propriedades, né? Falando de algumas práticas que o produtor pode estar adotando e estar conseguindo sobreviver dentro do semiárido que a gente sabe que tem as intempéries de clima, de tudo, né? Então, apostem na cultura da palma, que é a nossa salvação como alimentação. Obrigado, né, Gilmar, aí mais uma vez. Foi muito boa aí os esclarecimentos que você passou. Acredito que a intenção do programa seja essa, né, Liana? Dar um norte para os produtores, tanto em diversas regiões, como aí no semiárido, como aqui para a gente, Piauí, Maranhão, que a gente tem um clima um pouco diferente, onde a Gilmar aí atua com os produtores dela, mas que aqui também a gente tem um clima bastante propício para a cultura da palma. Então, reforçando o que a Gilmara falou, fica aí mais uma dica, mais de uma cultura, de uma forrageira de excelente qualidade, que pode ser fornecida aos animais e que atende muito bem às exigências nutricionais de qualquer categoria desses animais, seja gado de corte, seja gado de leite, seja ovino, seja caprino, seja bezerro, no gado de corte, o que for, a palma é uma excelente forrageira. Obrigada, viu, Gilmara? Até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado, Gilmara. Tchau, tchau.